Fala galera, ligado aqui no canal do VCR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Real Madrid e Milan na semifinal da Champions League. Vamos falar sobre isso. Antes daquele ritual de você me ajudar com like, se inscrevendo no canal, copiando o link do vídeo, espalhando aí nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Os dois maiores campeões da Champions estão na semifinal. Vamos falar sobre isso. Eu comentei o jogo, a vitória do Real Madrid por 2-0 sobre o Chelsea, e que foi uma vitória muito com a cara do Real Madrid na Champions, que quando joga bem ganha, quando joga mais ou menos ganha, quando faz um primeiro tempo ruim, ganha também no segundo tempo. É muito a cara desse Real Madrid que a gente se acostumou a ver resistir desde o ano passado, e o Real Madrid conseguiu vencer o Chelsea novamente, de novo, por 2-0. Antes da gente falar, tem que dizer assim, muito boa a postura do Chelsea, né? Acho que o Chelsea, que vem numa temporada terrível, enquanto clube, enquanto instituição, fora do campo, dentro do campo, temporada terrível do Chelsea, mas hoje o Chelsea fez um papel digno de um clube que a gente se acostumou a ver brilhar na Champions. Hoje o Chelsea jogou muito bem no primeiro tempo, acabou faltando ali um pouquinho mais de recurso, de qualidade na hora de fazer o gol, que é um dos problemas do Chelsea, um Chelsea que em 43 jogos na temporada fez 42 gols. Então, assim, problemas do Chelsea, mas a postura do time, um time que foi organizado, um time que mostrou brios, um time que jogou melhor que o Real Madrid no primeiro tempo. Pelo menos dessa vez o torcedor do Chelsea falou, perdemos porque tínhamos que perder, perdemos porque não dava para competir com esse Real, mas mostrou ali um time pelo menos digno do que o Chelsea pode fazer. Acho que o Chelsea agora vai ter um fim de temporada muito melancólico, mas vai tentar ajustar a casa, escolher um treinador para no ano que vem, em que provavelmente não jogará nenhuma competição europeia, o Chelsea consiga voltar a ser um time competitivo dentro da Inglaterra. Do lado do Real, acho que o Real ali sofreu muito no primeiro tempo, fruto de um desequilíbrio defensivo. Acho que o Chelsea, o Lampard foi muito inteligente liberando o Reece James, já entrou com 3 zagueiros de novo, liberando o Reece James para atacar. O Reece James é um foguete, não à toa dizem que o próprio Real Madrid está de olho no Reece James. E ali o Kanté, essa surpresa, aparecendo como quase um ponta ali, e esses dois fizeram muito 2 em 1 para cima do Camavinga. O Vinícius Júnior ajudou pouco, aliás, uma questão que às vezes o Vinícius precisa ter essa leitura de ajudar mais. E aí o Chelsea teve muito volume de jogo pela direita, teve logo no começo do jogo uma chance de gol de uma jogada do Reece James pela direita, que o Kanté bate dentro da área e a bola sai, e na última bola do primeiro tempo, outra jogada pelo lado direito, outra jogada pelo Reece James, e aí apareceu o Courtois para fazer uma defesa milagrosa na finalização do Cucurella. O Chelsea poderia ter virado a última bola do primeiro tempo fazendo 1-0, que o jogo teria um outro cenário. No segundo tempo, acho que o Chelsea perdeu um pouquinho o seu ímpeto, ainda teve uma ou outra bola ali jogada pelo lado direito, mas aí, com o passar do tempo, com o time do Real conseguindo ficar mais com a bola, o Real conseguiu ter a maturidade para matar o jogo, faz 1-0 numa jogada maravilhosa do Militão, um lançamento para o Rodrigo. O Rodrigo espera na linha divisória, na metade do campo, para não entrar impedido, arranca pelo lado direito, passa pelo Chalobah, cruza, a bola passa pelo Benzema, pega o Vinícius Júnior aberto no lado esquerdo. O Vinícius Júnior poderia até ter chutado, ia forçar, ia ser fominha, mas ele consegue achar um passe para o Rodrigo no meio da área, no meio de 4 jogadores do Chelsea, ele faz o gol, e aí o jogo tinha acabado, né? A própria atmosfera do Stamford Bridge, a torcida jogou muito junto, participou demais. Esse 1-0, que aí o Chelsea precisava de 3 para forçar a prorrogação, o jogo tinha acabado ali. Aí o Real, o Ancelotti passou a rodar o elenco, substituir, tirou o Benzema, tirou o Kroos e por aí vai. O Chelsea viu que perdeu o gás total, e aí o Real ainda fez o segundo no segundo tempo, no fim do segundo tempo, com uma jogada que é um passe do Vinícius para achar o Valverde rompendo a área. Ele dribla o goleiro, livra o zagueiro e rola para o Rodrigo fazer 2-0. 2 gols do Rodrigo, grande temporada do Rodrigo, né? São 13 gols e 10 assistências na temporada para o Rodrigo. O Vinícius dá mais uma assistência, são 17 assistências do Vinícius na temporada, mas acho que o Vinícius não jogou tão bem assim. Acho que o Vinícius fez um jogo de regular, algumas jogadas que ele
puxou ali o time pela esquerda como de costume, mas muitas jogadas erradas, e no fim o Real entre os 4 semifinalistas. Detalhe, últimas 13 semifinais de Champions, quer dizer, últimas 13 edições de Champions, o Real chegou a 11 semifinais. 11 semifinais. As únicas 2 que o Real não chegou na semifinal foram em 19, quando, logo depois da saída do Cristiano Ronaldo e do Zidane, que o Real cai para o Ajax, e em 20, que foi aquela Champions do pós-paralisação da pandemia, e aí o Real cai para o Manchester City. As únicas 2, no mais, nas últimas 13 Champions, o Real chegou a 11 semifinais. É muita coisa, é a história da Champions que se confunde com a história do Real, é a força do Real, como esse núcleo do Real sabe jogar Champions, entende a Champions e tá aí na semifinal. Para mim, é um time que a gente pode dizer hoje, para mim, é o favorito ao título. Hoje, para mim, eu já venho dizendo isso desde o começo do mata-mata. Para mim, o Real é o favorito ao título, tá? Para mim, é o que hoje reúne mais condições dentre tudo que você precisa. E a outra semifinal é digamos, um visitante que, se o Real é um visitante habitual da semifinal, o outro é um time que não visitava a semifinal há muito tempo. Desde 2007, o Milan não chegava a uma semifinal de Champions. Quando chegou em 2007, ganhou do Liverpool na decisão, e o Milan está de volta à semifinal. O jogo contra o Napoli, eu vi os melhores momentos que nós mostramos aqui no Melhor da Liga, um melhores momentos ali de 18 minutos, então um melhor momento bem substancial. Então eu não vi o jogo completo, mas vi isso daí, e deu para ver que, mais uma vez, o Stefano Pioli, técnico do Milan, conseguindo virar a chave do time para os jogos de competição, para os jogos de mata-mata, né? O time do campeonato italiano, o time que fraqueja, o time que perde oportunidades, o time que não consegue, às vezes, competir com times que são até piores do que ele, na Champions é totalmente diferente. Isso tem muito valor, né? De você conseguir ser competitivo na competição mais importante. E foi o que aconteceu. Um roteiro muito parecido com o primeiro jogo, em que o Napoli começa ali. Então, se você pega os primeiros 20 minutos, o Napoli finaliza 5 ou 6 vezes, uma pelo menos com muito perigo, e aí a gente vê um Milan que tem o caminho para resistir, um Milan que está pronto para ser competitivo e sobreviver. E aí, exemplo do que foi no jogo em Milão, com o passar dos 20, 25 minutos, o Milan resistindo muito bem, e aí aparecendo o Tomori, zagueiro, que jogou muito bem, o Manhã, o goleiro, jogou muito bem, o Calabria, de novo, excelente no 1 contra 1 contra o Kvaratskhelia. Então, assim, é um Milan que soube resistir. E aí, quando passa a resistir, ele começa a sair 1, 2, 3 vezes e começa a levar perigo, e foi exatamente isso que aconteceu. Numa saída, pênalti no Rafael Leão, o Giroud perdeu. Na jogada seguinte, uma jogada, se eu não me engano, pela esquerda, o Giroud é acionado no meio e o Meret faz uma grande defesa. O Giroud bateu, o Meret defendeu o pênalti, e logo em seguida o Giroud bateu e o Meret defendeu de dentro ele estava quase na pequena área, na marca do pênalti. E na terceira, o Milan fez o gol, uma jogada de um erro do Lobotka, um erro do Ndombele no meio campo. O Rafael Leão arranca da intermediária defensiva, passando por 3 jogadores, e na área dá para o Giroud fazer 1-0 para o time do Milan, na reta final do primeiro tempo. No segundo tempo, é a vez do Napoli desperdiçar um pênalti. O Kvaratskhelia bateu mal de novo, né? Ele tinha perdido um pênalti contra o Eintracht Frankfurt, dessa vez ele bateu até com uma certa força, mas o Manhã defendeu. Esse pênalti tirou um pouquinho o Napoli do ritmo, mas depois ele recuperou e ainda teve 1 ou 2 chances. O Manhã fez pelo menos uma grande defesa, e o Milan conseguindo resistir. O Milan que ficou os 3 primeiros jogos do mata-mata sem levar gol, e foi levar o gol do Osimhen na última bola do jogo, já nos acréscimos. Napoli ainda tentou um abafo ali e não conseguiu. Cara, eu não imaginava que o Milan conseguisse passar pelo Napoli, não imaginava, porque o Napoli vinha jogando muito bem, mas aí tem esses 2 pontos.
A virada de chave do Milan para os jogos de mata-mata de Champions, que é um time muito, muito, muito competitivo, e uma queda de produção do Napoli desde a data FIFA. A data FIFA não fez bem para o Napoli. O Napoli, apesar dos ótimos começos de jogo, tanto em Milão quanto em Nápoles, depois o time foi meio que quase que perdendo o gás. A ausência do Osimhen nesse tempo aí, hoje ele jogou e fez o gol, mas a ausência nos últimos jogos atrapalhou demais. E tá aí, não tenho o que falar, o Milan semifinalista da Champions. É muito legal ver o Milan de volta, porque é o segundo maior campeão, né? Real 14, Milan 7 títulos, e tá aí o Milan de novo, com uma projeção de um clássico na semifinal, né? A Inter tem uma boa vantagem sobre o Benfica, 2-0 construída em Milão, construída em Lisboa, agora o jogo é em Milão, então a gente tem um visual aí, imagina que nostalgia, né? Um visual de um Inter e Milan numa semifinal de Champions. A gente vamos acompanhar, tem um jogo de quarta-feira, mas é muito legal ver essas bandeiras históricas de Champions aparecendo muito bem. Futebol é cíclico, né? Muito legal isso, e agora o Milan tá aí entre os 4. Quero te ouvir o que você achou, até onde vai o Milan, você acreditava no Milan, não acreditava? Ficou surpreso do Real? Claro que não. O que você projeta para o Real? É o favorito, não é? Tudo isso você diz nos comentários. O resto de todos você já sabe, like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, espalha nos grupos de WhatsApp e Telegram. Obrigado demais pela audiência, valeu. Tchau.